Bom dia, queridos, graça e paz. Eu quero fazer um convite especial para você na manhã de hoje. Quero convidá-lo a mergulhar comigo na profundidade do Salmo 16. Nós leremos o versículo 1, mas vamos falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre todo o conteúdo do Salmo 16. O versículo 1, ele diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Eu penso com você nesta manhã sobre a segurança de quem se refugia no Senhor, de quem se refugia em Deus. Vivemos em um mundo marcado por incertezas. As circunstâncias, elas mudam rapidamente. Você pode observar isso, pessoas podem falhar, nossos propósitos, sentimentos, eles são instáveis. E em meio a esse cenário, o Salmo 16 apresenta de uma forma linda demais a declaração de alguém que entrou na presença, encontrou no Senhor a sua verdadeira segurança. Davi não escreve como quem desconhece as lutas da vida. Ele escreve como alguém que aprendeu que a segurança do povo de Deus não depende da ausência de problemas, mas da presença constante do Senhor. Ao longo do Salmo, Davi apresenta o Senhor como seu refúgio, o seu maior bem, a sua porção, o seu conselheiro, a sua segurança e a sua esperança. O Salmo também aponta para a ressurreição de Cristo, nosso Mestre, revelando que a esperança dos que confiam em Deus, ela vai além desta vida. O Senhor, querido, é o nosso refúgio, Ele é o nosso bem maior. Davi diz: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo senão a Ti. A primeira atitude de Davi diante das dificuldades foi exatamente essa, foi buscar ao Senhor. Ele não fundamentou a sua segurança nos recursos humanos, na posição, na experiência, nada disso, mas no próprio Deus. Davi, ele busca esse abrigo, Deus se torna este abrigo para Davi. Isso aqui é a imagem de alguém que abandona a autossuficiência e se coloca debaixo da proteção de Deus. Davi não via o Senhor apenas como aquele que concedia bênçãos. Deus era para Davi o próprio bem supremo. As dádivas de Deus, elas são importantes, mas nenhuma delas ocupava o lugar de Deus no coração de Davi. E tem que ser assim conosco. Isso não significa que dinheiro, trabalho, relacionamentos, outros recursos não tenham valor. Significa que nenhum deles pode oferecer a segurança definitiva que somente Deus pode dar. Amados, todos nós buscamos refúgio em alguma coisa. Podemos correr para o dinheiro, para a carreira, para os relacionamentos, as amizades, para o reconhecimento, até mesmo para o controle das situações. Entretanto, qualquer coisa boa pode se transformar em um falso refúgio quando passa a ocupar o lugar de Deus. Nós precisamos refletir sobre isso. Para onde eu corro primeiro quando eu estou com medo? Será que a minha confiança ela está no Senhor ou na estabilidade das circunstâncias? Eu sou alguém que tenho buscado mais as bênçãos de Deus ou o próprio Deus? Amado, pertencer ao Senhor transforma nossos relacionamentos e a nossa forma de adorar a Deus. Olha o que Davi diz: quanto aos santos que há na terra, ele está falando dos homens e mulheres que servem a Deus. São eles os notáveis nos quais tenho o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não mencionarão os seus nomes. O Salmo 16 mostra que a fé
não é uma experiência apenas individual. Davi declara aqui o seu prazer na companhia daqueles que pertencem ao Senhor, de caminhar com estes e entre estes. Porque quem ama a Deus também aprende a valorizar o povo de Deus. E ao mesmo tempo, ele rejeita a adoração a outros deuses. Ele compreende que trocar o Senhor por falsos deuses não conduz à verdadeira segurança, mas ao sofrimento, à escravidão e, no final, à decepção. Embora esse contexto imediato aqui trate da idolatria, o princípio continua sendo atual. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Seja poder, dinheiro, sucesso, prazer. Todos são como falsos deuses quando depositamos neles a confiança que pertence somente ao Senhor. Então, refugiar-se em Deus vai envolver algumas atitudes. A primeira delas é nos aproximarmos daqueles que amam e honram ao Senhor. E segundo, rejeitar tudo aquilo que compete com Deus pelo primeiro lugar em nosso coração. O que tem ocupado o trono do teu coração? A segurança espiritual, ela não está em dividir nossa confiança entre Deus e outros salvadores. Ela está em reconhecer que somente o Senhor é digno de nossa adoração e dependência. 1 João 5,21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, guardai-vos de tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus na sua vida. O Senhor é a nossa porção, Ele é a nossa herança. O salmista diz isso no versículo 5 e 6. Amados, no contexto do Antigo Testamento, a herança ela estava relacionada à terra, à família, à segurança recebida. Davi, porém, declara que a sua maior herança não era uma propriedade, não era uma posição ou qualquer bem material, mas o próprio Deus era a sua porção. Quando ele afirma que Deus sustenta a sua sorte, Davi está reconhecendo que sua vida está nas mãos do Senhor. Ele não está dizendo que sua trajetória será sempre fácil, mas que Deus continua sendo o fundamento da sua existência. Em perspectiva, essa perspectiva ela vai produzir na vida de Davi contentamento, e é o que deveria produzir em nós. O coração deixa de medir a bondade de Deus apenas pela quantidade de bênçãos, de coisas que recebe, e aprende a reconhecer que a presença do Senhor é um tesouro maior do que qualquer outro bem aqui desta terra. É claro que isso não vai negar a realidade da pobreza, das necessidades ou das perdas, mas também não significa que devemos ser passivos diante das responsabilidades. Significa que, mesmo quando faltam recursos, aquele que tem o Senhor não está privado do seu bem supremo. E o apóstolo Paulo, ele expressa essa mesma atitude ao dizer que havia aprendido a viver tanto na abundância quanto na necessidade. Queridos, quando Deus é a nossa porção, somos mais gratos pelo que recebemos. Somos menos dominados pela comparação. Nós aprendemos a enfrentar a perda sem concluir que Deus nos abandonou. Nós entendemos que nenhuma conquista é maior do que a comunhão com o Senhor. Deus aconselha e firma os passos daqueles que confiam nele. Versículo 7 e 8, ele diz: bendigo, ó Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Davi reconhece que o Senhor é seu conselheiro. Ele não vive orientado apenas pela própria experiência, pelos impulsos ou pela opinião das pessoas. A sua vida é conscientemente colocada diante de Deus. Antes de tomar decisões importantes, precisamos nos perguntar: isso está de acordo com a palavra de Deus? Essa escolha glorifica ao Senhor? Ela reflete verdadeiramente o caráter de Cristo? Será que temos buscado a orientação de Deus com humildade e estamos dispostos a obedecer, mesmo quando a resposta não é aquela que desejamos?
Amados, quem coloca o Senhor continuamente diante de si, aprende a discernir o caminho e permanece firme mesmo quando as decisões são difíceis. Porque em Deus nós encontramos a segurança, a esperança e a alegria. Davi entendeu isso, ele diz: por isso se alegra o meu coração e se regozija a minha alma, também o meu corpo repousará seguro. A confiança em Deus alcança o coração, a alma e o corpo. Davi pode descansar porque sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. Esse descanso não significa ausência de perigos, preocupações, sofrimento ou lágrimas. Significa que mesmo em meio a tudo isso, o cristão não está abandonado. É isso mesmo, independente da luta que você esteja enfrentando hoje, você não está sozinho. Deus não te abandonou. A segurança ela está na certeza de que Deus permanece presente, nos sustentando aqueles que são seus. Ele fala da esperança da ressurreição. Aqui no contexto original, Salmo 16:10, expressa a confiança de que Deus não abandonará definitivamente o seu servo ao poder da morte. E o Novo Testamento, Pedro e Paulo mostram que essa palavra aponta para Cristo, para a ressurreição de Cristo. Amados, olha quanta profundidade neste salmo. A esperança da ressurreição transforma a maneira como enfrentamos os sofrimentos do presente, as perdas, o medo do futuro, a realidade da morte, os dias em que a alegria parece distante. Porque em Cristo podemos levar a nossa ansiedade ao Senhor e cultivar uma confiança que supera o domínio do medo. A presença de Deus não significa que nunca choraremos, mas garante que nunca estaremos sozinhos. Você crê nisso? Nós cremos nisso, por isso nós podemos ter essa confiança no Senhor. O Salmo 16, ele não promete uma vida sem lutas, mas ele apresenta a segurança de quem teme ao Senhor como refúgio, como maior bem, maior porção, como conselheiro e esperança. Davi aqui nos ensina a buscar abrigo em Deus e a rejeitar os falsos refúgios, a valorizar o povo do Senhor e a encontrar contentamento na presença de Deus e caminhar debaixo da direção da tua palavra. E em Cristo, essa confiança alcança a sua expressão máxima, porque a ressurreição garante que a esperança do povo de Deus não termina no túmulo. Por isso nós somos chamados a levar a nossa ansiedade ao Senhor. Somos chamados a permanecer firmes em sua presença e a descansar nele, mesmo em meio às lágrimas. Quando fazemos do Senhor a nossa herança, descobrimos que nenhuma circunstância pode roubar o bem supremo que recebemos nele. Para onde eu tenho corrido primeiro quando eu enfrento o medo, quando a ansiedade e a dificuldade batem à porta do meu coração? Será que existe alguma coisa boa que passou a ocupar o lugar de Deus no meu coração? São perguntas que eu preciso me fazer. Será que eu tenho valorizado a comunhão com aqueles que pertencem a Deus? Será que eu posso dizer sinceramente que Deus é a minha porção e o meu bem maior? Querido, você tem buscado a direção de Deus por meio da palavra, da oração e da sabedoria? A nossa esperança precisa estar firmada na ressurreição de Cristo e não nas circunstâncias. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa palavra tão poderosa. Reconhecer que Tu és o nosso refúgio, o nosso bem maior e a nossa verdadeira herança. Nos ensina, Senhor, a não depositar a nossa segurança nas circunstâncias, nos recursos humanos ou na aprovação das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a rejeitar os falsos refúgios e a permanecer fiel a Ti. Dá-nos, Senhor, amor pelo Teu povo, pela Tua igreja, sabedoria para tomar decisões e humildade para buscar a direção que vem da Tua palavra. Pai, quando o meu coração estiver com medo, ansioso, que através do Teu Espírito Santo me lembre de que o Senhor está presente. Quando eu enfrentar perdas, sustenta-me com a certeza de que o Senhor é suficiente. E quando o medo da morte ou do futuro me alcançar,
renova em mim a esperança da ressurreição em Cristo. Que a alegria da Tua presença, Senhor, fortaleça meu coração. Que a Tua palavra dirija meus passos e que a minha vida glorifique o Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique com esta palavra aí para a tua vida neste dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor fortaleça e aumente a cada dia a tua fé e a tua esperança. E declare como declarou o salmista: o Senhor é aquele que me guarda. Ele é o meu refúgio, a minha porção e a minha herança. Pense sobre isso. Bom dia.